Nada porque eu não gosto de deixa a parque, velha né? adrenalina bombando, mais do que um passeio em um parque temático nem. que desafia a morte. Eu não Os vou saltos, mesmo. loops e quedas em alta velocidade atraem milhões de pessoas testando sua coragem nessas atrações todos os anos. Mas apesar dos sinais de alerta e das barras de segurança super confortáveis, nem todos são tão seguros quanto parecem. Como esse passeio russo que quebrou e teve seus passageiros suspensos por um cabo. Ou essa Malandro! Nossa senhora, até arrepiei. catapulta maluca que quase esmagou esses passageiros. Quer saber mais? Aperte os cintos e guarde todos os itens soltos, enquanto olhamos alguns passeios em parques temáticos que tiveram que ser cancelados. Mano, o cara nunca mais volta no parque, pô, só se ele for Son maluco. of Beast, o filho da besta. Para os entusiastas da montanha-russa do mundo, esse colossal passeio de madeira chamado Son of Beast possui um status lendário. Parece o parque de diversões Kings Island, em Ohio. Foi construído como uma sequência de sua montanha-russa de madeira anterior, The Beast. Mas como qualquer bom filho, essa nova besta superou seu predecessor em todos os sentidos. Era a montanha-russa de madeira mais alta e mais rápida do mundo, levando os pilotos a impressionantes 126 km por hora em picos de até 66 metros. E ainda por cima era também a única montanha-russa de madeira com um loop quando foi aberta no ano de 2000. Mas ser feita de madeira não contribuiu para um passeio mais tranquilo. Problemas estruturais deram à Son of Beast uma reputação de ser irregular e difícil, embora isso fizesse alguns sádicos amá-lo ainda mais. Só que ficou um pouco difícil em 2006, enquanto um trem de passageiros fazia uma volta ao redor da seção Rose Bowl. O trem de repente deu um solavanco como se tivesse batido em um enorme buraco. Nessas altas velocidades, o dano foi sério, e 27 passageiros foram enviados ao hospital com graves lesões no pescoço e no peito. Os inspetores mais tarde revelaram que uma viga de suporte de madeira embaixo daquela seção tinha rachado e estilhaçado, e o passeio foi encerrado. Foi reparado e reaberto em 2009, mas depois outra pessoa sofreu uma lesão a bordo. Pronto. Gente, é mais que prova suficiente pra quem tá na fila, vambora! Embora dessa vez tenha sido um traumatismo craniano causado pelo tremor violento da montanha-russa. Mesmo que uma investigação minuciosa não tenha encontrado irregularidades, seu passado turbulento e sua reputação áspera foram suficientes para fechar ela indefinidamente naquele ano. A maravilhosa estrutura de madeira foi posteriormente demolida em 2012, provando que o que sobe sempre desce. Olha aí, e desce fácil ainda, olha lá. O perigoso Dragon Challenge. Quando o Universal Studios, em Orlando, na Flórida, abriu uma atração com o tema do dragão em 1999, os fanáticos da montanha-russa ficaram boquiabertos. Originalmente chamada de Dueling Dragons, o passeio consistia em um par de montanhas russas invertidas e entrelaçadas, que se perseguiam como dois dragões lutando no ar. Em um ponto, os dois trens até mesmo invertiam os passageiros e os giravam com apenas 46 centímetros de distância. Depois dessa, aposto que essa galera ficou mesmo com a sensação de que enfrentavam um dragão. Porra, se o maluco sair vomitando, o outro já passa engolindo. Já Depois passa foi limpando. renomeada para Dragon Challenge e adicionada à seção Mundo Mágico de Harry Potter do parque. Mas logo após a mudança, os dragões começaram a se comportar mal. Em 2011, um homem de 52 anos estava no passeio quando, durante aquela volta icônica, algo foi arremessado do outro carro e o atingiu no rosto. O dano foi tão grave que todo o seu olho teve que ser removido. Preocupados com o fato de os passageiros não estarem levando a sério os muitos sinais de nenhum objeto solto, os operadores começaram a ligar os dois trens em tempos diferentes, para evitar acidentes do tipo. Mas isso seria um golpe mortal para os dragões. Sem o recurso de duelo, a popularidade da atração diminuiu, e em 2017 ela foi fechada para dar lugar a algo mais mágico e menos perigoso. Agora, se você está procurando... Vocês gostam de parque, velho? Com todo respeito, parque é muito legal. Uma jornada memorável, sem o risco de perder um olho, então manda bala curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal. Não posso garantir um loop, mas vou virar o seu mundo de cabeça para baixo com vídeos sobre curiosidades que você precisa saber. Agora de volta ao passeio. O Lanterna Verde. O filme Lanterna Verde de 2011 foi universalmente criticado quando chegou às telas. Portanto, você pode não se surpreender ao saber que o Lanterna Verde, a montanha-russa do primeiro voo, foi igualmente decepcionante. Quando foi inaugurada no Six Flags Magic Mountain em 2011, foi anunciada como a primeira montanha-russa em zigue-zague totalmente vertical do mundo, com assentos giratórios de 360 graus. Mas esse projeto fez com que parecesse mais uma máquina de pinball gigante do que um passeio. No entanto, os fãs de Six Flags fizeram fila para experimentar, e cara, a maioria deles se arrependeu. Foram sacudidos e empurrados ao redor da curta pista de 251 metros em velocidades máximas de apenas 60 km por hora.
torcia todo mundo, girando desajeitadamente em ângulos esquisitos. Então, em vez de sentir que eram super-heróis voadores, os passageiros sacudiam como peixes presos em um grande saco verde. Os passageiros logo recorreram à internet para reclamar de como a experiência foi dolorosa, enquanto outros a criticavam por ser curta e entediante. Felizmente, os fãs do Six Flags não tiveram que sofrer por muito mais tempo. Em 2017, a atração fechou inesperadamente por motivos desconhecidos. Alguns especulam que foi por causa de críticas negativas e injúrias, enquanto outros acreditavam que era devido à sua popularidade em declínio. Seja qual for o motivo... Não, mano, esse aí realmente não dá não, velho. Em montanha-russa você tem que ter pelo menos o tempo pra descansar. Onde você descansa aqui, velho? Ficou vazia por 2 anos antes do parque anunciar que estava fechando o passeio para sempre, em 2019. Isso significa que esse passeio operou por apenas 6 anos. Assim como o filme, essa montanha-russa acabou sendo um grande fracasso. Opa! Só eu ou alguém mais acha aqueles carrinhos... ó, isso que é... Aqui chegou aí o salsichão, caralho! Estranhamente pintados em algumas montanhas-russas comuns como essa, ou essa aqui, meio assustadores. Bom, infelizmente, o design inquietante da montanha-russa OPA no Parque Olympus em Wisconsin não era a pior coisa sobre eles. A colorida montanha-russa interna tinha apenas 13 metros de altura, e com uma velocidade máxima de apenas 47 km por hora, os passageiros não sentiam muita adrenalina. Embora isso não significasse que não fosse perigoso. Em 2014, Anthony Tyson estava acompanhando seus netos no passeio quando sua barra de segurança falhou repentinamente. Quando o passeio atingiu uma curva, Anthony foi arremessado e caiu 5 metros no concreto duro abaixo. É como cair de uma janela do segundo andar. Anthony foi colocado em coma induzido por 1 mês devido à gravidade de seus ferimentos, mas milagrosamente sobreviveu. A montanha-russa, por outro lado, não. O inspetor de segurança começou a testar o passeio, usando sacos de areia para representar os pesos dos pilotos, mas todos eles assistiram incrédulos quando a barra de volta repentinamente se abriu no ponto da pista onde Anthony havia sido jogado. Não havia dúvida de que o Monte Olympus falhou na manutenção daquela montanha-russa e tiveram que fechar permanentemente o passeio naquele ano. Bom, eu pelo menos não vou sentir falta daqueles carrinhos sinistros em forma de rato. A catapulta humana. Os passeios de estilingue e catapulta se tornaram incrivelmente populares. Pô, a galera sofreu acidente de salsichão, entre os viciados em adrenalina nos últimos anos. E não é difícil entender o motivo. Os passageiros são amarrados. Minha ex sofreu um acidente em cima do salsichão. Porra. Eu não quero nem perguntar como é que foi o acidente aí, irmão. Deixa esse acidente pra lá. Deixa esse acidente pra lá. Com segurança em uma única cápsula de aço, que é acorrentada a cabos de mola de força industrial, fixados no topo de 2 torres enormes. Os cabos são então esticados gradualmente, à medida que a cápsula permanece presa à plataforma de lançamento. Então, com o apertar de um botão, a cápsula é liberada. Olha aí. Como uma pedra num estilingue, as pessoas são catapultadas em até 137 metros no ar, a velocidades de tirar o fôlego, de cerca de 161 km por hora. Eu tô fora. Mas por mais divertido que pareçam para as pessoas filmando no chão, a força G que esses brinquedos produzem podem chegar até 5G, o que é o bastante para fazer alguns desmaiarem do nada. Pagou pra ir no brinquedo, desmaiou o brinquedo inteiro. O cara pagou 50, só chegou no cara assim, acabou, bora. Que filha da puta, o cara podem chegar até 5G, o que é o bastante para fazer alguns desmaiar. O cara nem... O cara não conseguiu nem resenhar, malandro. Ele só chegou e falou assim, será que essa parada aqui é do forte? nada. Os dois? Mas isso não é a pior coisa que pode acontecer. Em 2015, Drew Larson... Que isso, Dominique Toretto já voltou rindo, malandro. Mas isso não é a pior coisa que pode acontecer. Em 2015, Drew Larson estava gravando um vídeo do seu filho de 13 anos prestes a decolar na catapulta do Mount Olympus com um amigo. O passeio foi projetado para lançar passageiros a 61 metros no ar, a 97 km por hora. Mas momentos antes de apertarem o botão de lançamento, algo terrível aconteceu. Do nada, um dos cabos quebrou, com toda aquela tensão a apenas alguns centímetros. Nossa, subiu fumaça, mano.
centímetros do garoto. Olha, esses passeios funcionam aplicando cerca de 40 toneladas de pressão nesses cabos. Então, se aquele garoto estivesse apenas mais alguns centímetros à sua direita, eles precisariam de uma espátula para tirar ele do chão. Que fuga incrivelmente sortuda. Não, se eles soltam esse elástico 5 minutinhos depois e só ficasse esses dois aqui iam parar lá na casa do caralho. Os documentos do estado mostrassem que a atração tinha passado nas inspeções um mês antes, o Mount Olympus já tinha falhado em mostrar a documentação de manutenção adequada para a catapulta em 2013. E quando você olha os cabos desgastados na lateral ali, é evidente que ainda tem papelada faltando. O passeio foi felizmente encerrado e removido do parque apenas 2 dias depois, o que provavelmente salvou vidas. Caos espacial. A bela cidade russa de São Petersburgo é glorificada por sua arquitetura e história, mas também possui outros tipos de atrações memoráveis. Localizado no distrito central de Petrogradsky, o parque de diversões Divo Ostrov é o sonho de qualquer pessoa que busca fortes emoções. E no meio de tudo isso, tem essa besta absoluta. Conhecida simplesmente como o foguete, essa aberração carrega até 10 aspirantes a astronautas em uma gôndola no nível do solo, que é presa a esse balanço gigante por 2 cabos em sua frente e atrás. O braço então puxa os cabos gradualmente antes de girar tudo com 61 metros de altura. Além disso, quando eles voam, a gôndola gira rapidamente em seu próprio eixo, virando os passageiros de cabeça para baixo e dando a eles um verdadeiro gostinho da viagem espacial. Só de ver isso eu estou ficando nauseado. Mas olha esse vídeo de 2010. Naquele dia fatídico, 10 pessoas tiveram suas vidas penduradas por um fio, literalmente, depois que um dos cabos do foguete quebrou no meio da viagem. As equipes de resgate levaram mais de 1 hora para resgatar os passageiros, mas felizmente ninguém relatou ferimentos. Uma investigação inicial revelou que o tempo quente naquele dia pode ter enfraquecido o metal dentro dos cabos, fazendo eles quebrarem. Mas certamente, sendo um espaço ao ar livre, esses passeios deveriam ter sido projetados para suportar altas temperaturas em primeiro lugar. Altas e baixas. Bom, apesar dessa revelação Eu mesmo, se eu for num parque hoje em dia, eu preciso pelo menos ver a vistoria inteira perturbadora, do parque, a atração foi fechada apenas por um tempo para reparos, antes de reabrir no final daquele ano. Só na Rússia mesmo uma coisa dessas. Sorria, você está sendo esmagado. Quando a montanha-russa invertida que quebrou o recorde mundial, The Smiler, foi inaugurada em Alton Towers, na Inglaterra, os fãs realmente sorriram em antecipação. Com 14 loops, prometia virar os pilotos de cabeça para baixo, mais do que qualquer outra montanha-russa do planeta. Mas todos aqueles sorrisos logo se transformaram em gritos após os eventos chocantes de 2015. Enquanto um carro cheio de pessoas fazia uma volta na pista, eles de repente notaram um carro de teste vazio que estava preso na frente deles. Eles gritaram desesperadamente por ajuda, mas já era tarde demais. Eles colidiram com tanta força que o metal do carro se dobrou, prendendo a primeira fila de passageiros em seus assentos. Equipes de resgate correram para o lugar e passaram horas tentando removê-los dos destroços. Todos os 16 passageiros sofreram algum tipo de lesão, mas lamentavelmente, 2 garotas na linha de frente acabaram perdendo uma perna. A atração foi encerrada e uma investigação iniciada. Foi revelado que uma falha foi detectada no passeio mais cedo naquele dia. Então, de acordo com o procedimento, os operadores enviaram um carro de teste vazio. No entanto, o carro de teste ficou preso em um loop por causa de alguns ventos fortes e não limparam a pista. Sem perceber o que havia acontecido, os operadores... Ó o cara do joinha, mano. Ele deu joinha. Ignoraram os avisos de segurança e liberaram o próximo carro cheio de passageiros, enviando eles em direção ao carro de teste. E nessa velocidade, foi como um acidente Nossa, a perna da menina, mano, o joelho dela deve ter... Nossa, de carro a 145 km por hora. Essa supervisão operacional foi tão séria que a empresa controladora da Alton Towers, Merlin Group, fechou 3 outras atrações que operavam de forma semelhante. Eventualmente, treinamento inadequado e erro humano foram responsabilizados pelo acidente, e o grupo Merlin foi forçado a desembolsar milhões de libras em compensação. Mas apenas 9 meses depois, o que a família dessas meninas deve o Smiler estava inacreditavelmente de volta à ação. Simplesmente não parecia tempo o bastante para consertar todos esses problemas, e o Merlin Group foi acusado de colocar os lucros à frente das pessoas. No entanto, o passeio funcionou sem nenhum outro incidente desde então, embora eu ache que eles deveriam ter mudado seu nome. Em vez de The Smiler, que tal o Esmagador? Ou talvez apenas a Armadilha Mortal? Conta pra gente nos comentários se você pensar no nome melhor. Class Action Park. Nos anos 70 e 80, saúde e segurança era muito mais uma sugestão do que uma regra, conforme comprovado pela existência do Action Park.
muitas Eles não vezes chamado sentiu de dor, claro Class que sentiu, Action pô. Park, em referência ao Sentiu número só de o choque ações no judiciais por ferimentos movidos Você bate o joelho na quininha da mesa, você sente, contra imagina... ele, era considerado o parque de diversões mais perigoso do mundo. Foi inaugurado em Nova Jersey em 1978, e as atrações senti que dor eles psicológica. ostentavam eram totalmente insanas. Entretanto, no parque, você via o alucinante Cannonball Loop. Era um escorregador de tubo fechado onde passageiros deslizavam. Ai, aí eu já vi a merda toda. Veio um malandrão aqui, né, que não gosta muito da aventura e vem com o dedinho do pé freando, porque não quer ir rápido demais. Ele chegou aqui e descobriu que ele precisava ir pelo menos um pouquinho rápido. Em vez de chegar aqui, voltou e veio o Dr. Ronaldo aqui a 160 por hora, pesando 93 quilos em cada perna e calau! Em No escuridão meio do total, ombro. que os jogava em um looping antes de arremessar eles na água. Mas o escorregador não estava devidamente acolchoado, e por isso, passar por essa carcaça de plástico rígido a uma velocidade vertiginosa deixou muita gente sem dentes. Aí, ó. Ao lado estava o Colorado River, uma versão insana de um passeio de rio convencional. Com jangadas de borracha, eram impiedosamente arremessados contra as laterais do rio, batendo Toma. seus joelhos, pés Toma. e mãos enquanto eram jogados Toma. para baixo. E então tinha o Surf Hill, um grande escorregador Toma. dividido em várias pistas que, graças a alguma Toma. engenharia seriamente duvidosa, arremessava as pessoas no ar em qualquer irregularidade. Toma. Ai, minhas canelas estão doendo só de assistir isso. Caralho, quem que foi o filho da puta do engenheiro Duvidosa, que fez esse arremessava as negócio desse pessoas no aqui, velho? Esse morrinho ar que em joga o cara qualquer igual bosta. irregularidade. Ai, minhas canelas estão doendo só de assistir Pra quem já foi em tobogã, em clube, esses negócios, sabe o quão desesperador é quando você sai um pouquinho isso. do ar na... Como você deve perceber, os passeios eram tão perigosos que nenhuma companhia de seguros que se preze faria seguro para o parque. jogado igual Então, o bosta, CEO voado. da Action Park, Eugene Mulvihill, abriu sua própria seguradora e ele mesmo a assegurou ilegalmente. E isso é o que chamamos de aí, ó. fraude. Mesmo assim, Maldo. o desafiador Cannonball Loop ficou aberto por um mês inteiro antes de ser fechado, depois que pessoas reclamaram de nariz quebrado e lesões nas costas. Mas essa foi Puta apenas a merda, ponta do iceberg de lesões. O Action Park relatou duvidosamente apenas 14 ossos quebrados e 26 só ferimentos 14? na cabeça não, então tá em seus tranquilo. 18 anos de funcionamento. Embora se acredite que o total seja muito, mas muito maior. E essa não é a pior parte, porque o parque também tirou a vida não de uma, não de duas, mas de 6 pessoas antes de ser fechado em 96. Que Puxa isso, vida, é? parque aquático ou parque da morte? Perilous Plunge. A Knott's Berry Farm gosta de se anunciar como o parque temático número 1 da Califórnia. E tenho certeza de que isso seria verdade se não fosse pelo grande ele número de brincou, acidentes graves que eles sofreram. Desde 1983, pelo menos 16 pessoas ficaram feridas, algumas fatalmente, nas 40 montanhas-russas do parque, com destaque para um acidente no famoso passeio de água Perilous Plunge, que foi realmente macabro. Quando foi inaugurado em 2000, o passeio ostentava um recorde de 35 metros, um mergulho super íngreme no topo, garantindo muita adrenalina e camisetas encharcadas. Apesar da altura, as pessoas estavam presas apenas por uma Que isso, mano? barra e um cinto de segurança, o que provou ser um problema para pessoas maiores. Em 2001, uma pessoa de 136 quilos de alguma forma destravou a segurança e caiu mais de 30 metros na piscina rasa abaixo. Infelizmente, ela não sobreviveu, mas quando o brinquedo voltou para a estação, sua barra de colo e cinto de segurança ainda estavam travados. Ninguém foi capaz de descobrir como elas poderiam ter falhado, até que o legista notou que o cinto de segurança era 20 centímetros mais curto que seu abdômen. Para se encaixar, ela colocou o cinto de segurança nas pernas e, consequentemente, escorregou para fora quando o barco começou a Nossa, mano. afundar. Ela claramente não poderia ter sido admitida no passeio, e sua família processou o parque por danos. Mas mesmo depois de um curto fechamento, o passeio foi reaberto. Caralho. Com o cara novas moscou medidas de também, né, mano? Ele tava tão ansioso pra ir que ele preferiu falar, mano, não vou falar pra ninguém que tá apertado não, vou colocar segurança, na perna. de modo que nenhum passageiro, não importando seu formato ou tamanho, pudesse escapar acidentalmente de novo. Das ist verrückt. A palavra verrückt significa louco ou insano em alemão, o nome perfeito Que para o toboágua isso, mais alto do mundo. Construído no parque Schlitterbahn de Kansas City, o Verrückt tinha um escorregador gigantesco de 51 metros de altura. Do topo, ele lançava pessoas em uma queda mortal de 17 andares, antes de lançá-los a uma subida de 5 andares a Bateu a velocidades de cabeça na até subida, 113 certeza. km por hora.
Isso parece muito insano, mas como você pode imaginar, projetar algo tão alto e escorregadio trouxe alguns problemas. Tão sérios que durante os testes, se as boias estivessem carregadas com mais de 454 quilos, elas voariam para fora do escorregador Isso, caô? Não, quero nem terminar de ver essa parte não, que eu já tô ficando mal, mano. completamente. Mas, em vez de melhorar o passeio, os designers simplesmente colocaram uma rede sobre a maior parte dele, para evitar que as pessoas voassem. Quer dizer, eu não sou especialista, mas até pra mim isso não parece nada seguro. Mas Schlitterbahn tinha feito algumas doações financeiras generosas ao estado de Kansas e, portanto, por lei, foi autorizado a fazer suas próprias inspeções de segurança. Isso poderia soar mais suspeito? Bom, depois de concluir aproximadamente que cada jangada tinha que pesar entre 181 e 249 quilos para serem... É porque a água, mano, eu acho que nessas voltinhas aqui ela freia o barco, né? Mas nessas descidas aqui ela dá um impulso 3 vezes maior que qualquer... seguras. O passeio foi inaugurado em 2014. Mas essas práticas de segurança duvidosas selaram o destino desse escorregão fatal. Em 2016, um menino de 10 anos faleceu, quando ele foi ejetado em direção à rede. 2 mulheres na mesma boia também ficaram gravemente feridas, e a polícia iniciou uma investigação. O peso combinado dos 3 passageiros alcançou supostamente seguros 247 quilos, mas o menino de 33 quilos foi autorizado a ir na frente. Os especialistas acreditam que essa distribuição desigual de peso contribuiu para que a boia decolasse durante a segunda saliência, algo que testes rigorosos deveriam ter detectado. As flagrantes violações de segurança do passeio fizeram com que fosse fechado e desmontado em 2016. Uma rápida mudança na lei fez com que o parque não pudesse conduzir auto-inspeções de segurança nunca mais. Jogou o moleque O trabuco pro alto, humano. mano. Um trabuco é uma espécie de catapulta Mas como que ele morreu se tinha redinha? Será que se tinha redinha ele foi arrastado, mano? medieval, projetada para arremessar Será que ele foi objetos enormes arrastado? com a força de um contrapeso. Eles eram ótimos para cercos, já que seus projéteis caíam sobre as paredes da cidade em padrões imprevisíveis. Então, sabendo de tudo isso, ninguém jamais seria burro bastante para considerar amarrar um ser humano em um desses, certo? Errado. Na década de 90, o Dangerous Sports Club na Inglaterra Porra, ninguém vai em parque em 90 não, mano. Quem que é louco? construiu um enorme Tinha trabuco que ter só minhocão essa em uma época aí, propriedade de Somerset, com o único propósito de lançar as pessoas em uma rede distante. Por 40 libras, o que custaria cerca de olha o 140 nóia aí, dólares olha o hoje, nóia. quase qualquer pessoa poderia se inscrever para ser arremessada a 30 metros. Parece Nóia. seguro, não é mesmo? Uma mulher que o testou, chamada Stella Young, conseguiu acertar a rede, mas logo saltou para fora dela, quebrando o pescoço e a pelvis. Mas, em vez de fechar essa armadilha mortal, eles simplesmente adicionaram uma rede maior e prenderam as pessoas em uma bola para que não se debatessem e quicassem ao pousar. Agora, como eu disse antes, os trabucos não são instrumentos de precisão, e isso ficou bem claro em 2002. Um pobre estudante chamado Kostidin Yankov, que experimentou este terrível trabuco, Foi arremessado lá na Carolina foi do lançado Norte. tão Olha longe lá. que errou completamente. Aí ele ali, ó. Olha lá, o homem. Porra. O homem tá A no rede. E, mínimo. infelizmente, O cara pegou até ele não turbulência sobreviveu. no alto. Foi um acidente esperado para acontecer, o que finalmente fechou esse brinquedo idiota para sempre. Os caras arremessou Fujin o cara Haijin longe, 2. mano. Zero Expoland era um parque responsabilidade, temático olha que popular no maluco. Japão, desde sua inauguração em 1972. E o incrível Fujin Haijin 2 era uma de Mano, suas atrações mais 1990, famosas. velho, porra. Construída em 1992, essa montanha-russa de aço prendia seus passageiros em pé. Tudo antes de chicoteá-los ao longo de mais de meia milha de pista, a cerca de 113 km por hora. Foi um grande sucesso e funcionou sem um único problema por 15 anos. Mas em 2007, quando o trem estava prestes a entrar em um looping do trajeto, o eixo da roda do segundo vagão quebrou repentinamente, fazendo ele tombar para o lado. Ainda percorreu uns 300 metros antes que a seção quebrada atingisse uma grade de proteção, fazendo o trem parar. O evento custou a vida de uma jovem e outras 19 ficaram feridas. Após uma investigação, foi revelado que os eixos do carro não foram substituídos em inacreditáveis 15 anos. Além disso, os eixos nem faziam parte das Não morreu não, mano. em uma bola. Ele não sobreviveu. Foi Galera, retiro, mano. Desculpa. A Expoland havia perdido a Viajei. confiança das pessoas, e apenas 2 anos depois, mal, o velho, parque viajei. fechou seus portões para sempre. Na verdade, isso aqui começou a ficar trágico demais.
Família, se liga, esse vídeo aqui acabou, tá ligado? Só que aqui do lado tá meu canal principal com os conteúdos que a gente coloca lá selecionadíssimos e também o meu TikTok de cortes, que é onde você vai ver aquelas clipadas rápidas, alguma coisa assim que aconteceu durante as lives ou até mesmo eu contando história e conversando fiado, né? É igual a gente já tá acostumado. E é isso aí, acabou o vídeo.